Ainda sinto calafrios quando lembro daquela tarde de quinta-feira. O relógio marcava 4h30 quando ouvi o barulho do carro estacionando na entrada da garagem. Meu corpo inteiro congelou. Augusto tinha voltado mais cedo da viagem e eu não tinha terminado de arrumar a casa. Cada porta batendo, cada passo pesado no corredor era como uma contagem regressiva para o que estava por vir. Eu podia sentir meu coração batendo na garganta. Me chamo Fernanda Ribeiro, farmacêutica formada pela Universidade Federal do Paraná, trabalhando há 7 anos na Farmácia Saúde Total aqui em Curitiba. Para quem me via no trabalho, com jaleco impecavelmente branco e um sorriso educado no rosto, jamais imaginaria o inferno que vivia entre as paredes daquele sobrado no Jardim América. Casada há 8 anos com Augusto Duarte, um representante comercial respeitado, cuja imagem pública de marido dedicado não passava de uma fachada. A viagem dele deveria durar 5 dias, mas terminou em apenas 3, sem aviso, sem mensagem. Era típico dele. Gostava de me pegar de surpresa, testar se eu estava fazendo algo errado na ausência dele. Naquela semana específica, eu tinha feito plantão duplo na farmácia por causa da gripe que assolava a cidade. Cheguei em casa na noite anterior exausta, com dores nas costas e nas pernas de tanto ficar em pé. Mal consegui tirar os sapatos antes de cair na cama. A louça do jantar ainda estava na pia, algumas roupas espalhadas pelo quarto, o pó acumulado nos móveis da sala. Para muitas pessoas, isso seria apenas uma casa levemente desarrumada. Nada que uma hora de faxina não resolvesse. Para Augusto, era uma declaração de guerra, uma afronta pessoal, uma desculpa. O som de outro carro estacionando me fez correr até a janela da cozinha. Meu estômago afundou quando reconheci o Corolla prata de Dona Neuza, minha sogra. Ela não perdia uma oportunidade de fiscalizar meus fracassos como esposa do filho querido. Aquela mulher de 65 anos, sempre impecável com seus conjuntos de blazer e saia, unhas perfeitamente pintadas e cabelos tingidos religiosamente, a cada 3 semanas para esconder qualquer fio branco, carregava no olhar o mesmo desprezo que o filho tinha por mim. Rapidamente tentei dar um jeito na cozinha, guardando as louças sujas no armário embaixo da pia. Um truque desesperado que já tinha usado antes. Passei um pano úmido na mesa, arrumei as cadeiras. Não haveria tempo para mais nada. Ouvi as chaves girando na fechadura. Augusto entrou primeiro, arrastando sua mala de rodinhas pelo piso que eu havia encerado no fim de semana anterior. Atrás dele, Dona Neuza com sua bolsa de couro italiano e um olhar perscrutador que já procurava falhas no meu serviço doméstico. Oi, amor, que surpresa! Não sabia que voltaria hoje. Tentei soar natural, plantando um sorriso no rosto enquanto meu coração parecia querer sair pela boca. Ele não respondeu. Seus olhos percorreram lentamente a sala, notando cada imperfeição, cada evidência do que ele considerava minha incompetência. Notei o músculo da sua mandíbula contrair, sinal de que a tempestade estava chegando. Dona Neuza permaneceu atrás dele, observando a cena com um meio sorriso nos lábios cobertos de batom vermelho. Foi quando aconteceu. Como um trovão em dia claro, a voz dele ecoou pelas paredes da casa. Que casa suja! Você vai levar uns socos se não deixar ela bem limpa e cheirosa. O grito foi tão alto que tenho certeza que os vizinhos ouviram. Paulo, que mora ao lado, certamente escutou. Não seria a primeira vez, mas como sempre ninguém interviria. Problemas de casal são problemas de casal, não é mesmo? Pelo menos era o que todos pensavam. Dona Neuza começou a rir. Não uma risada de nervosismo ou desconforto. Uma risada de aprovação, de cumplicidade. Como se o filho estivesse contando uma piada particularmente boa. Aquela risada doeu mais que qualquer ameaça. Era a confirmação de que, para ela, eu merecia aquele tratamento. Durante anos aceitei aquela situação. Acreditei quando Augusto dizia que eu tinha sorte de ele ter se casado comigo, que ninguém mais me aguentaria. Acreditei quando ele afirmava que minhas amigas só falavam mal de mim pelas costas, que minha família não se importava. Aos poucos, fui me afastando de todos, ficando cada vez mais isolada, cada vez mais dependente dele, exatamente como ele queria. Mas algo havia mudado em mim nas últimas semanas. Talvez fossem as conversas com Janaína,
minha colega na farmácia, que sempre me olhava preocupada quando eu aparecia com mangas compridas nos dias quentes para esconder as marcas. Talvez fosse o folheto da Delegacia da Mulher que encontrei no banheiro do shopping, que guardei escondido dentro de um livro de receitas. Ou talvez fosse simplesmente o cansaço de viver com medo. Naquele momento, com o grito dele ainda ecoando na sala e a risada dela ferindo meus ouvidos, algo despertou dentro de mim. Uma coragem que não sabia que tinha, uma força que vinha não da raiva, mas da certeza absoluta de que não aguentaria mais um dia daquela vida. Meu celular estava sobre o balcão da cozinha. Augusto sempre exigia saber onde estava meu telefone, com quem eu falava, que mensagens trocava. Mas naquele momento, com ele distraído apontando cada falha na limpeza da sala e Dona Neuza concordando com cada palavra, eu estendi a mão e peguei o aparelho. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Respirei fundo, tentando controlar o tremor dos meus dedos enquanto desbloqueava a tela. Na semana anterior, tinha salvado um número importante nos meus contatos, disfarçado com o nome de Farmácia Entrega. Era o número direto da delegada Raquel Monteiro, da Delegacia da Mulher, que Janaína havia me passado depois de me ver chorar no vestiário da farmácia. Só por precaução, ela tinha dito. Guarde esse número. Nunca se sabe quando vai precisar. Ela estava certa. Eu não sabia quando precisaria, mas aquele momento havia chegado. Enquanto Augusto seguia para o quarto, provavelmente para checar se os lençóis estavam devidamente trocados, e Dona Neuza inspecionava com desdém minha coleção de livros na estante. Apertei o botão de chamada. Ao mesmo tempo, ativei o gravador de voz do telefone. Se fosse fazer isso, precisaria de provas. Não poderia mais voltar atrás. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Cada toque parecia durar uma eternidade. E se ninguém atendesse? E se Augusto voltasse antes que eu conseguisse falar? E se... Delegacia da Mulher, delegada Raquel... Uma voz firme e profissional soou do outro lado da linha. No mesmo instante, ouvi os passos de Augusto retornando à sala. Era agora ou nunca. Fernanda, quem você está ligando a essa hora? A voz de Augusto soou atrás de mim, grave e ameaçadora. Senti um frio na espinha, mas algo dentro de mim permaneceu firme. Não havia mais volta. É uma cliente da farmácia, querendo saber se temos um medicamento em estoque. Respondi com uma calma que não sabia que possuía. Meus olhos encontraram os de Dona Neuza, que agora estava sentada no sofá da sala, observando cada movimento com aquele olhar de quem espera ansiosamente o próximo capítulo de uma novela particularmente dramática. Segurei o telefone com força contra o ouvido, rezando para que a delegada Raquel entendesse a situação sem que eu precisasse ser explícita. Augusto deu 2 passos em minha direção, o rosto contorcido numa expressão que eu conhecia bem demais, a expressão que antecedia a violência. Desculpe, mas não posso falar muito agora, disse ao telefone, mantendo a voz firme apesar do medo. Estou na minha casa, no sobrado amarelo do Jardim América, número 487. Meu marido acabou de chegar de viagem e está muito alterado. Vi a compreensão iluminar o olhar de Augusto, substituída rapidamente por uma fúria que fez meu sangue gelar. Ele avançou, arrancando o telefone da minha mão com tanta força que senti meu pulso torcer. Quem é? Quem está na linha? Gritou ele, colocando o telefone no ouvido. Seu rosto empalideceu ao ouvir a resposta do outro lado. Com um movimento brusco, encerrou a chamada e jogou meu celular no chão com força suficiente para estilhaçar a tela. Você ligou para a polícia! Você ligou para a polícia! A voz dele aumentava a cada palavra, ecoando pelas paredes da casa que por tanto tempo foi minha prisão. Dona Neuza levantou-se do sofá, o sorriso de escárnio substituído por uma expressão de alarme. Augusto, controle-se! Os vizinhos vão ouvir! Que ouçam! Berrou ele, agarrando meu braço com força suficiente para deixar marcas. Essa ingrata, essa... Depois de tudo que fiz por ela, tentei me soltar, mas seus dedos afundavam em minha carne como garras. Me solte, Augusto! Você está me machucando! Disse, esforçando-me para manter a voz firme. Machucar? Você não sabe o que é dor. Mas vai aprender hoje! Foi quando a campainha tocou, interrompendo a ameaça que pairava no ar. 3 toques curtos, autoritários. Augusto congelou,
os dedos ainda cravados no meu braço. Polícia Civil! Abram a porta, por favor! O sangue pareceu drenar do rosto de Augusto. Ele me soltou como se minha pele de repente queimasse, passando as mãos pelos cabelos em um gesto nervoso que conhecia bem. Dona Neuza levantou-se, alisando o tecido da saia, como se isso pudesse apagar a tensão que dominava o ambiente. Não abra, ordenou Augusto entre dentes. Eles vão embora. A campainha soou novamente, mais insistente desta vez. Sabemos que tem gente em casa. É melhor abrir. Percebi que era minha chance, talvez a única que teria. Com um movimento rápido, corri para a porta antes que Augusto pudesse me impedir. Girei a chave na fechadura e abri, deparando-me com 2 policiais uniformizados e uma mulher de terno cinza, cabelos presos em um coque severo e olhar penetrante que imediatamente reconheci como autoridade. Delegada Raquel Monteiro, apresentou-se ela, mostrando o distintivo. Recebemos uma ligação preocupante deste endereço. A senhora está bem? Antes que pudesse responder, Augusto apareceu ao meu lado, transformado. O homem que segundos antes ameaçava me agredir, agora exibia um sorriso cordial e postura relaxada, a máscara social que usava tão bem fora de casa. Algum problema, oficiais? Minha esposa e eu estávamos apenas conversando. A delegada me observou por longos segundos, seus olhos experientes notando sozes, o vermelho em meu braço, onde os dedos dele haviam me segurado, a tela rachada do celular no chão da sala, visível da entrada e, principalmente, o medo que eu não conseguia esconder completamente. Gostaríamos de entrar e conversar um pouco, disse ela, sem realmente fazer um pedido. Augusto hesitou, mas sabia que não tinha escolha. Afastou-se, permitindo que entrassem. Os policiais uniformizados permaneceram na sala, enquanto a delegada pediu para falar comigo em particular. Podemos conversar na cozinha? Perguntou ela. Assenti, conduzindo-a pelo corredor até a cozinha que tanto me esforcei para manter impecável durante anos, temendo as consequências de uma xícara fora do lugar ou uma mancha no fogão. A delegada fechou parcialmente a porta, garantindo privacidade, mas mantendo contato visual com seus colegas na sala. Fernanda, começou ela, usando meu nome que provavelmente estava registrado no cadastro do telefone. Não temos muito tempo. Preciso saber se você está em perigo imediato. As lágrimas que reprimi por tanto tempo começaram a escorrer. Era como se uma represa tivesse se rompido dentro de mim. 8 anos de humilhações, de violência física e psicológica, de isolamento e medo transbordaram em um soluço que não pude controlar. Ele disse que ia me dar socos se eu não limpasse a casa. Não foi a primeira vez. Tenho marcas, antigas e novas, confessei, erguendo a manga da blusa para revelar hematomas em diferentes estágios de cicatrização. A delegada observou as marcas com expressão grave, mas não surpresa. Quantas mulheres como eu ela já havia encontrado? Quantas histórias semelhantes à minha já tinha ouvido? Você quer prestar queixa formal? Podemos levá-lo agora mesmo para a delegacia. Hesitei por um momento. Denunciar significava romper definitivamente com a vida que conhecia, por pior que fosse. Significava enfrentar Augusto, enfrentar Dona Neuza, enfrentar os olhares de pena ou descrença dos vizinhos e colegas de trabalho. Mas também significava liberdade. Sim, respondi finalmente, sentindo o peso da palavra. E tenho provas. O gravador do meu telefone estava ligado quando ele me ameaçou agora há pouco. Se conseguirmos recuperar o arquivo, a delegada assentiu, compreendendo a importância daquela evidência. Retornamos para a sala, onde Augusto continuava sua atuação de marido preocupado e incompreendido, com Dona Neuza ao seu lado, reforçando a imagem da família perfeita. Senhor Duarte, a senhora Pro Fernanda vai nos acompanhar até a delegacia para prestar uma queixa formal contra o senhor por ameaça e agressão. O sorriso congelou no rosto de Augusto, os olhos escurecendo perigosamente. Isso é absurdo. Fernanda, você não pode estar falando sério. Foi só uma discussão. Dona Neuza avançou indignada. Meu filho jamais agrediria alguém. Isso é uma calúnia, uma armação dessa... Temos razões para acreditar nas alegações da senhora Fernanda, interrompeu a delegada com autoridade. E precisaremos que o senhor também nos acompanhe. Eu não vou a lugar algum.
Augusto declarou, cruzando os braços. Não sem um advogado. Foi quando um dos policiais se aproximou, segurando discretamente as algemas. Senhor, podemos fazer isso da maneira fácil ou difícil. A escolha é sua. Percebi o exato momento em que Augusto compreendeu a gravidade da situação. A máscara de civilidade caiu completamente, revelando a verdadeira face do homem com quem dividiu uma casa, mas nunca um lar. Você vai me pagar por isso, sibilou ele, olhando diretamente para mim enquanto o policial aproximava as algemas. Ninguém vai acreditar em você. Ninguém. Observei em silêncio enquanto algemavam o meu marido, recitando seus direitos. Augusto continuou protestando, alternando entre ameaças veladas e apelos à razão, enquanto era conduzido para fora da casa. Dona Neuza o seguiu, lançando-me um olhar que misturava ódio e incredulidade. A senhora pode acompanhar seu filho até a delegacia, mas irá em veículo separado, informou o segundo policial a Dona Neuza, que assentiu rigidamente antes de sair sem olhar para trás. Quando finalmente ficamos sozinhas, a delegada Raquel tocou levemente meu ombro. Vamos precisar do seu telefone como evidência, disse ela. Mesmo com a tela quebrada, os técnicos podem recuperar a gravação. Assenti, recolhendo o aparelho danificado do chão. Enquanto a delegada falava ao rádio, solicitando uma viatura adicional, caminhei lentamente pela sala, observando as fotografias emolduradas nas paredes. Eu e Augusto no dia do casamento, sorrisos congelados em um momento que parecia pertencer a pessoas completamente diferentes. Fotos de jantares com a família dele, onde meu sorriso nunca alcançava os olhos. Retratos onde eu parecia diminuir com o passar dos anos, como se a vida estivesse sendo drenada pouco a pouco. Posso levar algumas roupas? Perguntei. Claro. Recomendo que fique em outro lugar por alguns dias. Tem algum familiar ou amigo com quem possa ficar? Pensei em Janaína, minha colega da farmácia, talvez a única pessoa que suspeitava do que eu vivia. Ou em meu pai, seu Jorge, que há anos expressava uma preocupação silenciosa durante nossas cada vez mais raras visitas. Sim, tenho para onde ir, respondi, surpreendendo-me com a certeza na minha voz. Subi as escadas até o quarto, abrindo o armário que compartilhava com Augusto. Suas camisas sociais meticulosamente passadas ocupavam 2/3 do espaço, enquanto minhas roupas se espremiam no canto restante. Peguei uma mala pequena guardada no fundo do armário, a mesma que usei na curta lua de mel em Gramado, quando ainda Eta acreditava que tinha feito a escolha certa ao me casar. Enquanto colocava algumas peças de roupa e itens essenciais na mala, notei uma caixa de sapatos escondida sob várias camisetas na prateleira superior. Não era minha, mas sabia exatamente o que continha. Puxei-a com cuidado, abrindo a tampa para confirmar. Documentos importantes, inclusive a escritura da casa que, contradizendo o que Augusto sempre afirmou, estava em nome de nós dois, não apenas dele. Havia também extratos bancários de uma conta que eu desconhecia, comprovantes de investimentos e, surpreendentemente, um envelope com dinheiro em espécie. Coloquei tudo na mala, junto com algumas fotografias de quando era mais jovem, antes de conhecer Augusto. Lembranças de uma Fernanda que sorria de verdade, que tinha sonhos e confiança. Aquela Fernanda não tinha desaparecido completamente. Ela esteve adormecida, esperando o momento certo para despertar. Ao descer as escadas com a mala, encontrei a delegada Raquel terminando de preencher alguns documentos preliminares na mesa da sala. Pronta? Perguntou ela, com um olhar que continha não pena, mas respeito. Olhei uma última vez para aquela casa que por tanto tempo foi cenário do meu sofrimento. As cortinas que escolhi cuidadosamente para agradar ao gosto de Dona Neuza, o sofá onde me encolhi em tantas noites depois de discussões, a cozinha onde preparei incontáveis refeições que nunca pareciam boas o suficiente. Estou pronta, respondi, sentindo o peso daquelas palavras. Não estava me referindo apenas a sair dali fisicamente, mas a deixar para trás tudo o que aquela casa representava. A delegada abriu a porta e senti o ar fresco da tarde curitibana acariciar meu rosto como uma bênção. Lá fora, o céu começava a atingir-se com as cores do entardecer. Dei o primeiro passo para fora, depois outro e mais outro, cada um mais firme que o anterior. No caminho até a viatura,
Passei pelo jardim que cultivei com tanto carinho ao longo dos anos. As hortênsias azuis que sempre foram minhas favoritas. Os gerânios vermelhos na varanda. O pequeno pé de erva cidreira que usava para fazer chá nas noites de insônia. Flores que resistiram bravamente, assim como eu. Enquanto a viatura se afastava pela rua arborizada do Jardim América, não olhei para trás. Em vez disso, mantive os olhos fixos no horizonte à frente, onde o céu se abria em um espetáculo de cores que parecia criado especialmente para marcar o início desta nova fase. Não sabia exatamente o que me aguardava, mas pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia aterrador. A delegacia ficava no centro da cidade, a cerca de 20 minutos dali. Durante o trajeto, observei pelas janelas as ruas familiares que percorria diariamente, a caminho do trabalho, os prédios, as praças, os rostos anônimos nas calçadas, todos vivendo suas vidas, enfrentando seus próprios desafios invisíveis para quem apenas passa. Quantas outras mulheres como eu existiriam naquela cidade? Quantas ainda não tinham encontrado coragem para dar o passo que acabei de dar? A viatura parou em frente à Delegacia da Mulher, um prédio antigo, mas bem conservado, com uma fachada que tentava parecer acolhedora, apesar da seriedade de seu propósito. Ao desembarcar, notei outra viatura estacionada alguns metros adiante. Provavelmente a que transportara Augusto. "Vamos entrar por outra porta", disse a delegada, como se lesse meus pensamentos. "Não queremos que você tenha que encará-lo antes da hora certa." A Delegacia da Mulher por dentro era diferente do que eu imaginava. Em vez das paredes cinzentas e do ambiente frio que associamos a delegacias nos filmes, encontrei um espaço pintado em tons suaves, com cadeiras confortáveis e cartazes informativos sobre direitos das mulheres. Pequenos detalhes que faziam toda a diferença para alguém em situação de vulnerabilidade. A delegada Raquel me conduziu até uma sala reservada, onde uma policial chamada Mariana nos aguardava. Seu olhar compassivo me fez baixar a guarda instantaneamente. "Vou deixá-la com a Mariana por alguns minutos enquanto verifico a situação do seu marido", explicou Raquel. "Ela vai iniciar o registro da ocorrência e coletar seu depoimento preliminar." Assentindo, me acomodei na cadeira indicada, enquanto Mariana preparava um copo d'água e me oferecia com gentileza. Um gesto simples que contrastava fortemente com as últimas horas. "Sei que é difícil, Fernanda", começou ela, usando meu nome com naturalidade, como se fôssemos velhas conhecidas. "Mas preciso que me conte em detalhes o que aconteceu hoje e, se possível, outras situações anteriores. Quanto mais informações tivermos, mais poderemos te proteger." Tomei um gole d'água, sentindo a garganta seca. Por onde começar uma história de 8 anos de abuso? Como condensar todo aquele sofrimento em palavras? Não sei exatamente quando tudo começou, confessei, fitando minhas mãos que ainda tremiam levemente. Foi tão gradual que, quando percebi, já estava completamente imersa naquilo. Primeiro foram críticas pequenas. À minha roupa, ao meu cabelo, ao meu modo de falar. Depois vieram as acusações de que eu olhava para outros homens, de que estava sempre fazendo algo errado. Mariana digitava no computador, registrando cada palavra com atenção respeitosa que me encorajava a continuar. A primeira vez que Augusto me agrediu fisicamente foi 3 anos após o casamento. Quebrei acidentalmente um copo de cristal que tinha pertencido à mãe dele. Ele ficou furioso, apertou meu braço com tanta força que deixou marcas por semanas. Pediu desculpas depois, jurou que nunca mais aconteceria. Eu acreditei. Relatei os episódios de violência que se seguiram, cada vez mais frequentes e intensos. As desculpas que aos poucos cessaram, substituídas por justificativas de que eu merecia ou provocava as agressões. O isolamento progressivo de amigos e familiares, as humilhações na frente de Dona Neuza, que nunca intervinha, apenas observava com aquele sorriso discreto de aprovação. E hoje, quando ele voltou da viagem mais cedo e me encontrou com a casa desarrumada, algo dentro de mim finalmente disse: "Basta", concluí, surpreendendo-me com a firmeza da minha própria voz. Quando ele gritou aquela ameaça e minha sogra começou a rir, algo despertou. Lembrei do número que minha amiga Janaína tinha me dado, da delegada Raquel. Ativei o gravador do celular e liguei. Mariana terminou de digitar.
e me olhou com um misto de admiração e compreensão profissional. Você demonstrou muita coragem, Fernanda. Muitas mulheres não conseguem dar esse passo. Sobre o gravador no seu celular, isso pode ser uma evidência crucial. Vamos encaminhar o aparelho para a perícia técnica imediatamente. Nesse momento, a porta se abriu e a delegada Raquel retornou, acompanhada por um homem alto de meia idade, vestido formalmente com terno e gravata. Fernanda, este é o Dr. Tiago Barbosa, advogado especializado em casos de violência doméstica. Ele trabalha em parceria com nossa delegacia e está disposto a te orientar juridicamente. Levantei-me para cumprimentá-lo, surpreendida com a rapidez dos acontecimentos. A senhora não precisa arcar com nenhum custo, explicou o Dr. Tiago ao notar minha hesitação. Trabalho com a Defensoria Pública em casos como o seu. O Dr. Tiago vai explicar os próximos passos legais enquanto aguardamos a recuperação do áudio do seu celular, informou Raquel. Seu marido está detido e passará a noite na delegacia. Amanhã haverá uma audiência de custódia onde será decidido se ele permanecerá preso preventivamente ou será liberado com medidas protetivas. E minha sogra? Perguntei, lembrando-me subitamente de Dona Neuza. Ela está na recepção, bastante alterada, respondeu Raquel com um leve arquear de sobrancelhas. Insiste em falar com você? Não precisa encontrá-la se não quiser. Considerei por um momento. A ideia de encarar Dona Neuza sozinha me deixava apreensiva, mas talvez fosse necessário. Aquela mulher que durante anos testemunhou silenciosamente meu sofrimento merecia ouvir algumas verdades. Posso falar com ela, mas gostaria que alguém estivesse presente, decidi. Raquel assentiu. Ficarei com você, mas primeiro vamos finalizar seu depoimento formal e discutir as medidas protetivas. Nas 2 horas seguintes, revivi cada detalhe daquele dia e de outros episódios significativos de violência, enquanto o Dr. Tiago explicava pacientemente meus direitos e as possibilidades legais que se abriam. Medidas protetivas para impedir que Augusto se aproximasse de mim ou da farmácia onde trabalhava. A possibilidade de retornar à casa com escolta policial para retirar o restante dos meus pertences. Os procedimentos para eventual divórcio. E quanto à casa? Perguntei, recordando os documentos que encontrei na caixa de sapatos. Augusto sempre disse que estava apenas no nome dele, mas encontrei a escritura mostrando que sou coproprietária. Dr. Tiago sorriu discretamente. Isso é excelente. Muitos agressores usam a questão financeira e habitacional como forma de controle. Ter seu nome na escritura fortalece significativamente sua posição. Quando terminamos os procedimentos iniciais, já passava das 9 da noite. Estava exausta física e emocionalmente, mas sentia uma estranha leveza, como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros. Está pronta para falar com sua sogra? Perguntou Raquel. Respirei fundo e assenti. Era hora de encarar mais este desafio. Dona Neuza estava sentada rigidamente numa cadeira da recepção, a postura impecável contrastando com o semblante descomposto. Ao me ver, seus olhos se estreitaram e ela se levantou bruscamente. Satisfeita com o que fez? Disparou ela, mantendo a voz baixa, mas carregada de veneno. Destruiu nossa família por causa de uma discussão boba. Sentia a presença firme da delegada Raquel ao meu lado, me dando a segurança necessária para responder sem me intimidar. Não foi uma discussão boba, Dona Neuza. Seu filho me ameaçou, novamente, como tem feito por anos, enquanto a senhora observava e até incentivava. Ela bufou, alisando nervosamente o broche dourado em forma de flor preso à lapela do blazer. Augusto é um homem de temperamento forte, apenas isso. Todos os homens têm seus momentos. Meu falecido marido também era assim, e sobrevivemos 40 anos de casamento. Aquela declaração me atingiu como um raio de compreensão. De repente, muita coisa fazia sentido. O comportamento de Dona Neuza, a maneira como ela normalizava a violência do filho, sua cumplicidade silenciosa. A senhora também foi vítima, não foi? Perguntei suavemente, vendo-a recuar como se tivesse levado um tapa. Do que está falando? Absurdo, protestou ela, mas o tremor em suas mãos e o rubor súbito em suas faces contavam outra história. Seu marido a agredia e a senhora acreditou que era normal, que era assim que os casamentos funcionavam. Continuei.
as peças se encaixando em minha mente, e agora não consegue admitir que estava errada, porque isso significaria que suportou décadas de abuso desnecessariamente. Dona Neuza empalideceu, os lábios tremendo levemente, antes de recuperar a compostura com esforço visível. Você não sabe do que está falando. Veio de uma geração fraca que não aguenta nada. Na minha época, na sua época, mulheres sofriam caladas. Interrompi com firmeza surpreendente. Mas estamos em 2025, Dona Neuza. Não precisamos mais aceitar isso. Nem eu, nem a senhora. Algo mudou no olhar dela. Um breve lampejo de vulnerabilidade rapidamente mascarado por indignação. Percebi que havia tocado numa ferida profunda, talvez na raiz de todo aquele comportamento tóxico que presenciei por anos. Quero ver meu filho, declarou ela, desviando o assunto. Onde ele está? Sr. Duarte está detido e só poderá receber visitas amanhã, nos horários regulamentares, informou Raquel profissionalmente. Sugiro que a senhora volte para casa e retorne pela manhã. Dona Neuza hesitou, olhando para mim uma última vez antes de apanhar sua bolsa. Isso não acabou, Fernanda, murmurou ela. Não como uma ameaça direta, mas quase como uma constatação resignada. Não acabou, concordei. Mas começou uma nova fase, para todos nós. Ela saiu sem responder, os saltos ecoando no piso enquanto se afastava. Quando a porta da delegacia se fechou, senti uma súbita onda de exaustão me invadir. Minhas pernas fraquejaram e precisei me apoiar na parede mais próxima. Você está bem? Perguntou Raquel preocupada. Só cansada, respondi honestamente. Foi um dia intenso. Temos um abrigo seguro onde pode passar a noite se preferir. Balancei a cabeça negativamente. Acho que vou ligar para meu pai. Está na hora de contar a verdade a ele também. Raquel assentiu, compreensiva. Use minha sala para fazer a ligação com privacidade. Enquanto isso, verificarei como anda a recuperação do áudio do seu celular. Sentada na cadeira da delegada, encarei o telefone fixo por longos minutos antes de criar coragem para discar. Meu pai, seu Jorge, era um homem da velha guarda, reservado em suas emoções, mas com um coração enorme. Nos últimos anos, nos afastamos gradualmente, outra consequência do isolamento imposto por Augusto. Nossas conversas tornaram-se superficiais, limitadas a breves encontros em datas comemorativas, sempre com Augusto presente, controlando cada palavra. Como explicar agora que tudo era uma fachada? Que o bom casamento que ele acreditava que eu tinha era uma prisão? Que seu genro tão prestativo era, na verdade, um agressor? O telefone tocou 3 vezes antes da voz familiar e ligeiramente rouca a atender. Alô? Pai? É a Fernanda. Um breve silêncio, depois a voz dele imediatamente alerta. Filha, aconteceu alguma coisa? Você está ligando de um número desconhecido. Respirei fundo, buscando as palavras certas, mas não havia maneira fácil de dizer. Pai, estou na delegacia da mulher. Augusto, ele tem sido violento comigo. Por anos. Hoje prestei queixa contra ele. O silêncio do outro lado da linha foi tão absoluto que por um instante achei que a ligação tinha caído. Pai, estou aqui, respondeu ele finalmente, a voz embargada. Eu suspeitava que algo estava errado. Você mudou tanto nos últimos anos, ficou tão retraída, mas nunca imaginei que fosse tão grave. Minha filha, por que não me contou antes? Tinha vergonha, confessei, sentindo as lágrimas voltarem. Medo de decepcionar você, de admitir que meu casamento era um fracasso. Decepcionar? A voz dele se elevou, indignada. Fernanda, você é meu orgulho desde o dia em que nasceu. Nada poderia me decepcionar mais do que saber que você sofria, e eu não pude te proteger. Suas palavras derrubaram as últimas barreiras emocionais que eu mantinha. Solucei ao telefone, liberando anos de dor reprimida, enquanto ouvia meu pai fazer o que raramente fazia, chorar também. Onde você está exatamente? Perguntou ele após alguns momentos. Vou te buscar agora mesmo. Dei o endereço da delegacia, explicando brevemente a situação. Estarei aí em 30 minutos, garantiu ele com determinação renovada. E Fernanda, estou orgulhoso da sua coragem. Desliguei o telefone sentindo-me simultaneamente exausta e revigorada. A ligação que fiz da minha cozinha horas antes desencadeou uma série de eventos
que transformaram completamente minha realidade. Saí da sala da delegada e retornei à recepção, onde encontrei Raquel conversando com um técnico que segurava meu celular danificado. Conseguimos recuperar o áudio, informou ela com um sorriso discreto de satisfação. E é bastante incriminador. A ameaça está clara, assim como a risada da sua sogra ao fundo. Isso, combinado com seu depoimento e as marcas visíveis no seu braço, dará um caso muito sólido. Senti uma onda de alívio percorrer meu corpo. Havia evidências concretas. Não seria minha palavra contra a dele. Meu pai está vindo me buscar, informei. Acho que vou ficar na casa dele por enquanto. Ótimo. Amanhã precisaremos que retorne para a audiência de custódia. O Dr. Tiago estará presente para representar seus interesses. Enquanto aguardava, observei o movimento da delegacia. Outras mulheres chegando, algumas com crianças, todas carregando suas próprias histórias de dor e, espero, futura libertação. Percebi que, em meio a toda aquela turbulência, algo havia mudado fundamentalmente dentro de mim. A ligação que fiz não salvou apenas minha integridade física, salvou minha essência, minha dignidade, minha capacidade de tomar decisões sobre minha própria vida. O técnico finalizou o relatório sobre o áudio recuperado e se aproximou. Senhora Fernanda, conseguimos extrair cerca de 3 minutos de gravação contínua a partir do momento da ligação. Além da ameaça inicial, há outros elementos importantes, como quando ele arrancou o telefone da sua mão e o som do aparelho sendo arremessado. Tudo isso constitui evidência de conduta agressiva. Assenti, agradecendo sua dedicação. Aquela pequena ação de apertar o botão de gravação, um gesto quase instintivo no momento de perigo, havia se transformado em minha maior proteção. Pela janela da delegacia, vi os faróis do carro do meu pai estacionando. Aquele Corolla azul antigo que ele se recusava a trocar, dizendo que carro é para levar de um lugar a outro, não para impressionar ninguém. Um sorriso involuntário surgiu em meus lábios. Levantei-me, apanhando a pequena mala que trouxe comigo. Era pouco, algumas roupas, documentos, lembranças, mas carregava comigo algo muito mais valioso que não cabia em bagagem alguma. A certeza de que merecia uma vida sem medo. A delegada Raquel me acompanhou até a porta. Lembre-se, Fernanda, o que você fez hoje não foi apenas por você. Muitas mulheres nunca chegam a dar esse passo. Outras não sobrevivem para contar sua história. Cada denúncia, como a sua ajuda a construir um sistema mais preparado para proteger todas nós. Olhei para ela, compreendendo o peso daquelas palavras. Minha história pessoal se conectava a algo muito maior. Obrigada por atender minha ligação hoje. Disse simplesmente, sabendo que aquelas palavras carregavam uma gratidão impossível de expressar completamente. Raquel sorriu, seu olhar revelando que compreendia perfeitamente. Até amanhã, Fernanda. Descanse. A batalha apenas começou, mas você não está mais sozinha nela. Com essas palavras ecoando em minha mente, saí para a noite curitibana, onde meu pai me aguardava de braços abertos, pronto para me receber, não como uma vítima, mas como a sobrevivente que eu finalmente me permitia ser. O abraço do meu pai foi como voltar para casa depois de uma longa viagem. Seus braços, marcados pelo trabalho de décadas como eletricista, me envolveram com uma força gentil que continha todo o amor e proteção que eu havia esquecido que merecia. Não falamos muito durante o trajeto até sua casa no bairro Água Verde. Ele respeitou meu silêncio, apenas segurando minha mão ocasionalmente enquanto dirigia pelas ruas noturnas de Curitiba. A casa onde cresci permanecia praticamente igual. Os mesmos móveis simples, porém bem cuidados, o cheiro familiar de café recém-passado que papai preparava religiosamente todas as noites. As fotografias nas paredes documentando momentos felizes do passado, incluindo várias de minha mãe, falecida quando eu tinha apenas 19 anos, cujo sorriso radiante me fez questionar se ela aprovaria as escolhas que fiz na vida. Seu quarto está como você deixou, comentou papai, carregando minha pequena mala. Só troquei a roupa de cama ontem. Intuição, talvez? Sorri com lágrimas nos olhos. Aquele aposento guardava memórias da minha adolescência e início da vida adulta. Antes de Augusto, antes que minha identidade começasse a ser sistematicamente apagada.
tem fome?" perguntou ele, parado na porta do quarto, enquanto eu observava os pôsteres antigos de bandas que eu gostava, os livros na estante, a colcha colorida que minha avó havia feito. "Na verdade, não consigo pensar em comer agora", respondi honestamente. "Só quero um banho e dormir, se não se importa." Ele assentiu compreensivo. "Descanse. Amanhã conversamos melhor." O banho quente aliviou parte da tensão acumulada, mas quando me deitei na cama da minha juventude, o cansaço físico lutava contra a agitação mental. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto contorcido de raiva de Augusto. Ouvia a risada sarcástica de Dona Neuza. Revivia o momento em que a delegada Raquel entrou em minha casa e mudou tudo. Adormeci em algum momento, caindo num sono intranquilo povoado por sonhos confusos, onde eu corria por corredores intermináveis, perseguida por sombras ameaçadoras. Acordei sobressaltada às 5h20 da manhã, inicialmente desorientada até reconhecer onde estava. A sensação de alívio ao perceber que não acordava mais ao lado de Augusto foi avassaladora. Levantei silenciosamente, não querendo despertar meu pai. Na cozinha preparei café, um pequeno ato de autonomia que me havia sido negado por anos, já que Augusto insistia que o café que eu fazia era fraco demais e assumiu essa tarefa como demonstração de superioridade. Cada gesto simples agora carregava um significado mais profundo, uma retomada gradual da minha agência sobre coisas pequenas. "Madrugadora como sempre", disse meu pai, entrando na cozinha ainda de pijamas. Aos 68 anos, Jorge Ribeiro mantinha a postura ereta e os olhos vivos, embora os cabelos completamente brancos e as rugas profundas ao redor dos olhos revelassem o passar do tempo. "Velhos hábitos", respondi, servindo uma xícara para ele. "Sempre acordei antes do Augusto para deixar tudo pronto." Meu pai aceitou o café, mas sua expressão endureceu ao ouvir o nome do meu agressor. "Quando começou, filha? Quando ele passou de marido a..." "Isso." Sentei-me à mesa da cozinha, encarando o líquido escuro na minha xícara. Era uma pergunta difícil, porque a transformação foi tão gradual que ficava impossível identificar um momento exato. Acho que os sinais sempre estiveram lá desde o namoro. A forma como ele se irritava quando eu saía sem ele, como fazia comentários sobre minhas roupas ou amizades, mas confundi controle com cuidado, ciúme com amor. Depois do casamento, piorou progressivamente. Contei a meu pai sobre os primeiros incidentes, as desculpas, as promessas nunca cumpridas. Como Augusto me isolou gradativamente, afastando-me de amigos e familiares. Como as agressões verbais se tornaram físicas, primeiro acidentes durante discussões, depois atos deliberados de violência seguidos por manipulação emocional para me fazer sentir culpada. "Por que não me contou? Por que não pediu ajuda?" perguntou ele, a dor evidente em seu olhar. "Vergonha", admiti, finalmente encarando-o, e medo. Medo dele, claro, mas também medo do julgamento, de ouvir que eu havia escolhido mal, que deveria ter percebido antes. E com o tempo, ele me convenceu que ninguém acreditaria em mim, que eu não tinha para onde ir. Meu pai estendeu a mão sobre a mesa, segurando a minha. "Sempre teria acreditado em você. Sempre teria um lugar para você. Sempre." A simplicidade daquela declaração, a certeza absoluta em sua voz, quebrou algo dentro de mim. Chorei abertamente, não de dor, mas de alívio. O alívio de saber que, apesar de tudo, nunca estive realmente sozinha. Às 8h30, o Dr. Tiago Barbosa ligou para confirmar que a audiência de custódia de Augusto seria às 14h. Ele viria me buscar ao meio-dia para conversarmos antes e me preparar para o procedimento. "Como acha que vai ser?" perguntei, a ansiedade crescendo com a proximidade do confronto. "Com a gravação recuperada e as marcas físicas documentadas, temos um caso sólido para a manutenção da prisão preventiva", explicou ele. "Mas preciso alertá-la. Augusto provavelmente terá advogado, e ele tentará minimizar os acontecimentos, talvez até inverter a narrativa." "Como assim?" "É comum em casos de violência doméstica. O agressor se apresenta como vítima, alega que foi provocado, que você exagera, que tem problemas emocionais. Precisamos estar preparados para isso." Um nó formou-se em meu estômago. Mesmo com evidências, minha palavra seria questionada, minha sanidade posta em dúvida.
exatamente como Augusto sempre disse que aconteceria. E a mãe dele? Dona Neuza estará lá? Provavelmente. Como testemunha dos eventos, ela pode ser chamada a depor. Depois da ligação, passei a manhã reunindo roupas que ainda mantinha na casa do meu pai. Peças antigas que Augusto considerava inapropriadas para uma mulher casada. Encontrei uma blusa azul marinho de corte clássico e uma calça social preta, que, embora não fossem mais da moda atual, me faziam sentir profissional e segura. Ao meio-dia em ponto, a campainha tocou. O doutor Tiago vestia um terno cinza impecável, carregando uma pasta de couro e uma expressão serena que transmitia confiança. "Está pronta?" perguntou após cumprimentar educadamente meu pai. "Fisicamente, sim", respondi honestamente. "Emocionalmente, não sei se algum dia estarei pronta para encarar Augusto novamente. É compreensível, mas lembre-se, hoje você não estará sozinha na sala. Estarei ao seu lado o tempo todo, assim como a delegada Raquel. E o mais importante, você tem a verdade do seu lado. A verdade. Algo tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso. Por anos, Augusto distorceu minha realidade. Me fez duvidar de minhas próprias percepções. Criou uma versão alternativa dos fatos, onde eu era sempre a culpada, a insuficiente, a errada. Agora, finalmente, a verdade viria à tona. O Fórum de Justiça de Curitiba impunha respeito com sua arquitetura imponente. Enquanto subíamos as escadas de granito, senti o peso da instituição, tanto como símbolo de proteção, quanto como estrutura que, historicamente, nem sempre serviu bem às mulheres em minha situação. A delegada Raquel nos aguardava no corredor, vestida formalmente, os cabelos presos em um coque severo que acentuava seu olhar determinado. Ao seu lado, surpreendentemente, estava minha amiga Janaína, colega farmacêutica que tantas vezes havia demonstrado preocupação silenciosa, oferecendo apoio que eu, dominada pelo medo, nunca aceitei completamente. "Jana, o que faz aqui?" perguntei genuinamente surpresa. Ela me abraçou com força. "A delegada me contactou porque mencionei que trabalhamos juntas. Vim como testemunha de caráter, se necessário, e como amiga, principalmente." Aquele gesto de solidariedade me emocionou profundamente. Durante anos, Augusto tentou me convencer de que ninguém se importava comigo, que ninguém notaria se eu simplesmente desaparecesse. Ver Janaína ali, disposta a apoiar-me publicamente, desmentindo anos de manipulação psicológica, foi um dos momentos mais libertadores que já experimentei. "Precisamos conversar sobre alguns detalhes antes de entrar", informou a delegada, conduzindo-nos a uma sala reservada. "O advogado do seu marido já está aqui, Dr. Evaristo Mendes, conhecido por defender agressores e utilizar táticas agressivas contra as vítimas." Meu coração acelerou. A sala parecia de repente pequena demais. O ar rarefeito. "Táticas como quais?" "Desacreditar seu testemunho, questionar por que você não denunciou antes, insinuar que você tem motivações financeiras", explicou o Dr. Tiago calmamente. "Mas temos a gravação, temos as fotos das lesões, temos seu depoimento consistente. Mantenha-se firme na sua verdade." Quando chegou o momento de entrar na sala de audiência, minhas pernas tremiam tanto que precisei de alguns segundos para me recompor. A ideia de rever Augusto, de estar no mesmo ambiente que ele, provocava uma mistura de medo e repulsa física. "Você consegue", murmurou Janaína, apertando levemente meu braço. "Ele não pode mais te machucar." A sala de audiência era menor do que eu imaginava, com uma solenidade que contrastava com a natureza íntima e dolorosa do assunto a ser tratado. O juiz, um homem de aproximadamente 50 anos chamado Dr. Paulo Carneiro, já estava posicionado. Augusto entrou acompanhado de policiais, vestindo as mesmas roupas do dia anterior, agora amarrotadas. Nossos olhares se encontraram brevemente, o dele transbordando uma fúria contida que reconheci imediatamente, o meu sustentando-se firme pela primeira vez em anos. Ao lado dele, um homem corpulento de cabelos grisalhos que presumi ser o Dr. Evaristo. E, para minha surpresa, Dona Neuza também estava lá, sentada rigidamente na primeira fileira, os lábios comprimidos numa linha fina de desaprovação. A audiência começou com formalidades processuais.
seguida pela apresentação das acusações contra Augusto pela promotoria. Depois, a delegada Raquel descreveu o atendimento da ocorrência, apresentando a gravação recuperada do meu celular. A voz de Augusto ecoou na sala. Que casa suja! Você vai levar uns socos se não deixar ela bem limpa e cheirosa! Seguiu-se o som inconfundível da risada de Dona Neuza, o barulho de movimentação, minha voz tentando acalmar a situação e, finalmente, o som do celular sendo arrancado da minha mão e arremessado. Observei a reação do juiz, seu semblante grave, a forma como seus olhos se voltaram para Augusto com evidente reprovação. Meu agressor mantinha a cabeça baixa agora, evitando o contato visual com qualquer pessoa na sala. Então chegou minha vez de depor. Com voz inicialmente hesitante, mas que ganhou firmeza à medida que prosseguia, relatei não apenas os eventos do dia anterior, mas o padrão de abuso que se estabeleceu ao longo dos anos. Falei sobre o isolamento, as agressões verbais e físicas, o controle financeiro e psicológico. Falei sobre minha perda gradual de autonomia e autoestima. Falei sobre o medo constante. Durante todo o tempo, Dr. Tiago permaneceu ao meu lado, ocasionalmente fazendo perguntas que me ajudavam a elaborar pontos importantes. A delegada Raquel assistia com expressão de apoio silencioso, enquanto Janaína, nas cadeiras atrás, mantinha os olhos fixos em mim, transmitindo força. Quando terminei, o Dr. Evaristo levantou-se para a inquirição. Como previsto, suas perguntas eram projetadas para me desestabilizar. Se a situação era tão grave quanto alega, por que esperou 8 anos para denunciar? Se temia por sua vida, por que não procurou ajuda antes? Não seria verdade que exagera os fatos para obter vantagens no futuro divórcio? A cada pergunta incisiva, respirava fundo e respondia com a verdade simples e direta. Expliquei os mecanismos psicológicos do abuso, o ciclo de violência seguido por arrependimento que criava falsas esperanças, o isolamento que dificultava buscar ajuda, o medo das consequências caso tentasse sair. Falei sobre a dependência emocional cuidadosamente cultivada por Augusto, o modo como me fez acreditar que merecia o tratamento que recebia. Em determinado momento, notei algo inesperado. Dona Neuza chorava silenciosamente em seu assento, o rosto parcialmente escondido por um lenço. Não eram lágrimas de indignação pela situação do filho, como inicialmente supus. Havia algo mais profundo ali, um reconhecimento, talvez, de padrões familiares que se repetiam. O momento mais tenso veio quando Augusto foi chamado a depor. Transformado, apresentou-se como um marido dedicado, incompreendido, cuja esposa tinha problemas emocionais e exagerava conflitos normais de qualquer casamento. Negou qualquer agressão física, alegando que suas palavras gravadas eram apenas desabafos de momento. Fernanda sempre foi muito sensível, Excelência, declarou ele com uma expressão de falsa preocupação que me revoltou. Tem um histórico de ansiedade desde antes de nos conhecermos. Qualquer discussão mais acalorada a deixa assim, imaginando coisas. Precisei conter a indignação ao ouvir aquela inversão completa da realidade. Augusto estava fazendo exatamente o que sempre fazia em nossa intimidade, negando minha percepção, questionando minha sanidade, reescrevendo a história para colocar-se como vítima. Mas desta vez era diferente. Sua performance encontrava olhares céticos do juiz, da promotoria, da delegada. E mais importante, não tinha mais poder sobre minha própria percepção da verdade. O ponto de virada veio quando, para surpresa geral, o Dr. Tiago chamou Dona Neuza para depor. Ela caminhou até a frente da sala com passos hesitantes, tão diferente da mulher imponente e crítica que eu conhecia. As primeiras perguntas foram básicas: nome, parentesco, confirmação de que estava presente durante o incidente. Então, o Dr. Tiago fez a pergunta que mudaria tudo. Senhora Duarte, a senhora riu quando seu filho ameaçou agredir fisicamente a esposa. Por quê? Dona Neuza empalideceu, olhando brevemente para o filho antes de baixar os olhos. Eu não sei, murmurou. Foi automático. A senhora considera ameaças de agressão física algo engraçado? Insistiu o Dr. Tiago. Não, claro que não. Então por que riu? O silêncio na sala era denso, quase palpável.
Dona Neuza parecia travar uma batalha interna, suas mãos apertando a bolsa com força desproporcional. Era o que se esperava de mim, disse finalmente, a voz tão baixa que todos precisaram se inclinar para ouvir. Quando meu marido, o pai de Augusto, gritava comigo desse jeito, a mãe dele ria. Era normal para nós. Aquela confissão caiu como uma bomba. Augusto encarava a mãe com incredulidade, enquanto o juiz inclinava-se para frente, subitamente mais interessado. Está dizendo que seu falecido marido também era violento? Perguntou o juiz diretamente. Dona Neuza ergueu os olhos, agora marejados. Durante 40 anos, Excelência. E eu nunca disse nada. Nunca denunciei. Aguentei porque achava que era meu papel, meu dever como esposa. Quando vi Augusto seguindo o mesmo caminho, ela não completou a frase, mas não precisava. A revelação iluminou décadas de comportamentos, explicando tanto sobre Augusto, sobre ela própria, sobre o ciclo intergeracional de violência que agora finalmente estava sendo exposto à luz. E a senhora apoia o comportamento do seu filho? Perguntou o doutor Tiago. Dona Neuza olhou diretamente para mim pela primeira vez desde que entrou na sala. Não, respondeu com firmeza surpreendente. Não apoio. Repeti padrões que aprendi, mas isso precisa parar. Quando a audiência finalmente terminou, o juiz concedeu medidas protetivas imediatas e determinou a prisão preventiva de Augusto, considerando a gravidade da ameaça e o risco de intimidação à testemunha. Enquanto os policiais o conduziam para fora, Augusto lançou-me um último olhar carregado de ódio. Um olhar que em outros tempos teria me feito encolher de medo. Naquele dia, sustentei seu olhar sem vacilar. No corredor, para minha completa surpresa, Dona Neuza aproximou-se de mim. Fernanda, começou ela, a voz frágil, tão diferente da mulher autoritária que conheci. Não espero seu perdão, mas queria que soubesse. Eu entendo agora, e sinto muito. Olhei para aquela mulher de 65 anos que, percebi finalmente, havia sido tanto perpetuadora quanto vítima de um sistema cruel. Não conseguia sentir raiva dela naquele momento. Apenas uma profunda tristeza pelo ciclo de violência que havia moldado tantas vidas. Talvez possamos conversar outro dia, respondi honestamente. Hoje foi intenso demais. Ela assentiu, compreendendo, e afastou-se lentamente pelo corredor. Observei a partir, uma figura solitária carregando o peso de décadas de silêncio cúmplice que finalmente havia sido rompido. Saí do Fórum de Justiça de Curitiba, amparada por Janaína e meu pai, sentindo-me estranhamente leve e pesada ao mesmo tempo. O peso dos acontecimentos, do depoimento, do confronto com Augusto e a revelação surpreendente de Dona Neuza me exauriam fisicamente, mas algo dentro de mim havia se libertado. Uma verdade há muito tempo sufocada finalmente respirava. Você foi incrível lá dentro, comentou Janaína enquanto caminhávamos até o estacionamento. Tão forte, tão clara. Nunca vi você assim antes. Nem eu me reconheci, confessei. É como se uma outra Fernanda estivesse emergindo das cinzas da mulher que fui nos últimos 8 anos. Meu pai dirigiu em silêncio até sua casa, ocasionalmente apertando minha mão em gestos de apoio silencioso. Aquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em anos, sem sobressaltos, sem o medo constante de fazer algo que pudesse irritar Augusto durante a madrugada, sem a ansiedade de acordar e enfrentar seu humor imprevisível. Na manhã seguinte, Dr. Tiago telefonou com atualizações sobre o caso. Augusto permaneceria detido enquanto o processo tramitava, e as medidas protetivas estavam em vigor. Ele não poderia se aproximar de mim, da farmácia onde eu trabalhava, ou tentar qualquer tipo de contato. E quanto à casa? Perguntei pensando nos meus pertences que ainda estavam lá. Podemos providenciar uma escolta policial para que você recolha seus objetos pessoais, explicou ele. E como seu nome está na escritura, você tem todo o direito de permanecer no imóvel se quiser. Augusto que teria que encontrar outro lugar para morar quando eventualmente for liberado. A ideia de voltar àquela casa, mesmo sem a presença de Augusto, me causou um desconforto imediato. Cada cômodo guardava memórias dolorosas. Cada objeto testemunhara meu sofrimento silencioso.
Não quero voltar para lá definitivamente, decidi. Mas gostaria de buscar minhas coisas e alguns documentos importantes. 2 dias depois, acompanhada pela delegada Raquel, 2 policiais e Janaína, retornei ao sobrado no Jardim América. A sensação de cruzar aquela porta novamente foi indescritível. Um misto de ansiedade, tristeza e, surpreendentemente, uma pontada de nostalgia pelos raros momentos felizes que também haviam existido entre tantos traumas. A casa estava exatamente como a deixamos naquela tarde fatídica. Os cacos do meu celular ainda no chão da sala, a mesa de jantar com o arranjo de flores murchas que eu havia composto dias antes, a caneca de café pela metade que abandonei quando ouvi o carro de Augusto chegando. Enquanto recolhia minhas roupas, joias e objetos pessoais, Janaína encontrou uma caixa de sapatos no fundo do armário, diferente daquela que eu já havia recuperado com documentos. "O que é isso?" perguntou, estendendo-a para mim. Abri-a com curiosidade e imediatamente senti um nó na garganta. Dentro havia dezenas de cartas que escrevi para minha mãe após seu falecimento. Um diário emocional que mantive por anos como forma de elaborar o luto, contando a ela sobre minha vida, meus sonhos, meus medos. Cartas que acreditava perdidas há muito tempo. "Ele escondeu isso de mim?" murmurei, passando os dedos pelas folhas de papel. Disse que tinha jogado fora durante uma faxina, que era mórbido eu manter esse tipo de comunicação com alguém que já não existia. Janaína apertou meu ombro em solidariedade silenciosa, enquanto eu guardava cuidadosamente a caixa na mala que trouxera. Aquelas cartas representavam uma conexão com minha essência, com a Fernanda que existia antes de Augusto, e recuperá-las parecia simbolicamente importante. No quarto de hóspedes, que Augusto havia transformado em escritório particular, encontrei mais documentos relevantes, extratos bancários de contas conjuntas, apólices de seguro, investimentos dos quais eu nem tinha conhecimento. Cada papel revelava mais uma camada do controle financeiro que ele exercia, da vida paralela que mantinha, enquanto me fazia acreditar que nossa situação era muito mais precária do que realmente era. "Isso vai ser importante para o processo de divórcio", comentou Raquel, observando as pastas que eu separava. "Mostra um padrão de ocultação patrimonial." Após 3 horas recolhendo o que era importante, preparei-me para sair daquela casa pela última vez. Foi então que a campainha tocou, causando um sobressalto em todos nós. Pela janela da sala, reconheci o Corolla prata de Dona Neuza estacionado na calçada. "É minha sogra", informei aos policiais, que imediatamente ficaram em alerta. "Quer recebê-la?" perguntou Raquel. "Não precisa se não quiser." Hesitei por alguns instantes. Parte de mim queria evitar completamente aquela mulher que por tantos anos foi cúmplice silenciosa do abuso que sofri. Mas outra parte, talvez a mais forte, sentia que havia uma conversa inacabada ali, algo importante que precisava ser dito. "Vou falar com ela", decidi, "mas prefiro que vocês fiquem por perto." Um dos policiais abriu a porta revelando Dona Neuza. Não mais a figura imponente de sempre, mas uma mulher visivelmente abatida, sem a maquiagem impecável, sem os cabelos perfeitamente arrumados. Parecia ter envelhecido 1 década em apenas alguns dias. "Posso entrar?" pediu ela, a voz carregando uma humildade que jamais demonstrara antes. Assenti, indicando que se sentasse na sala, enquanto eu terminava de organizar algumas coisas. Janaína permaneceu ao meu lado, uma presença reconfortante e protetora, enquanto Raquel e os policiais mantinham-se a uma distância discreta, mas vigilante. Quando finalmente me sentei no sofá em frente a ela, o silêncio pesou por longos segundos. Dona Neuza parecia lutar com as palavras, suas mãos inquietas alisando repetidamente o tecido da saia. "Achei que deveria vir", começou ela finalmente. "Depois do que disse no tribunal, senti que precisava explicar." "A senhora não me deve explicações", respondi, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. "Talvez não, mas devo a mim mesma." Ela respirou profundamente, como quem reúne coragem. "Quando me casei com Eduardo, o pai de Augusto, tinha-se apenas 19 anos. Ele era 10 anos mais velho, estabelecido na vida, autoritário. No início, confundi seu controle com proteção, sua possessividade com amor, exatamente como você.
A similaridade de nossas histórias não me havia escapado, mas ouvi-la admitir isso explicitamente me impactou. Os primeiros gritos vieram logo, continuou ela. Depois as humilhações públicas, as acusações infundadas e finalmente os golpes. A mãe dele, minha sogra Matilde, presenciava tudo e nunca intervinha. Pelo contrário, muitas vezes ria ou dizia que eu precisava aprender a ser uma boa esposa. Eu acreditei, Fernanda. Acreditei que aquilo era normal, que todas as mulheres passavam por isso em silêncio. Seus olhos marejaram, revelando décadas de dor reprimida. Quando Augusto nasceu, jurei que seria diferente para ele, que nunca permitiria que se tornasse como o pai. Mas como poderia protegê-lo quando eu mesma não conseguia me proteger? Ele cresceu vendo o pai me humilhar, me agredir e, pior, me viu aceitando tudo isso como se fosse natural. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, deixando um rastro na maquiagem mal aplicada. Quando Eduardo faleceu há 15 anos, senti alívio. Um alívio terrível, culpado, que nunca confessei a ninguém. Pensei que finalmente estaria livre. Mas o padrão já estava estabelecido. Augusto já havia absorvido tudo. Já havia aprendido com o modelo paterno. E a senhora nunca tentou quebrar esse ciclo? Perguntei, sentindo uma mistura confusa de compaixão e ressentimento. Tentei, à minha maneira limitada. Conversava com ele e dizia que respeitar a esposa era importante, mas eram palavras vazias, contraditas por toda a minha história de submissão. Como poderia ensinar o que nunca pratiquei? Ela enxugou as lágrimas com um lenço amassado. Quando vocês se casaram e os primeiros sinais apareceram, me convenci de que era normal, que vocês se ajustariam como eu havia me ajustado. Que terrível engano! Permaneci em silêncio, processando aquela revelação que lançava nova luz sobre toda a dinâmica familiar que conheci. Dona Neuza não era simplesmente uma mulher cruel que apoiava a violência do filho. Era uma sobrevivente danificada que normalizou o abuso por não conhecer outra realidade. Quando você fez aquela ligação, quando enfrentou Augusto, algo despertou em mim, continuou ela. Vi em você a coragem que nunca tive, a coragem de dizer não, de buscar ajuda, de acreditar que merecia coisa melhor. E percebi que passei minha vida inteira ensinando o oposto a meu filho, mesmo sem querer. Por isso testemunhou contra ele no tribunal. Perguntei, ainda tentando compreender aquela transformação inesperada. Sim, foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, mas senti que devia isso a você, a mim mesma e até a Augusto. Seu olhar encontrou o meu, surpreendentemente firme. Ele precisa entender que isso não é normal, não é aceitável, que o padrão que aprendeu conosco está errado e precisa ser quebrado. Levantei-me e caminhei até a janela, observando o jardim que cuidei por anos, um pequeno refúgio de beleza em meio ao caos emocional que vivia. As palavras de Dona Neuza ecoavam em minha mente, revelando camadas de uma tragédia intergeracional que ia muito além de meu casamento com Augusto. O que pretende fazer agora? Perguntei, virando-me novamente para ela. Busquei ajuda, respondeu, um leve tremor na voz, denunciando o quanto isso lhe custara. Estou conversando com uma psicóloga do Centro de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, Sônia Machado. Ela me ajudou a entender que mesmo com 65 anos, não é tarde para começar a curar essas feridas, para aprender novos padrões. Aquilo me surpreendeu genuinamente. A ideia de Dona Neuza, orgulhosa, rígida, aparentemente inabalável, buscando terapia, era algo que jamais imaginaria. E quanto a Augusto? Perguntei, a pergunta inevitável pairando entre nós. Vou continuar sendo mãe dele, mas não vou mais ser cúmplice, afirmou com uma determinação que nunca havia demonstrado antes. Visitarei na prisão, mas não para reforçar sua versão dos fatos ou alimentar seu senso de injustiça, para incentivá-lo a também buscar ajuda, a reconhecer o problema e trabalhar nele. Janaína, que permanecera em silêncio durante toda a conversa, aproximou-se com uma caneca de chá que havia preparado na cozinha e ofereceu a Dona Neuza, um gesto simples de humanidade que pareceu tocar profundamente a mulher mais velha. Obrigada, murmurou ela, aceitando a bebida com mãos ligeiramente trêmulas.
Eu só queria dizer mais uma coisa, Fernanda. Não espero seu perdão nem sua compreensão. Apenas queria que soubesse que sua coragem não mudou apenas sua vida. Mudou a minha também. Aquelas palavras penetraram fundo em meu coração, provocando sentimentos conflitantes. Não estava pronta para perdoar Dona Neuza, para esquecer anos de cumplicidade silenciosa e comentários cruéis, mas conseguia agora enxergá-la como uma pessoa complexa, produto de sua própria história de abuso, presa em padrões tóxicos que sequer reconhecia completamente como anormais. Precisamos ir, anunciei, indicando as malas já prontas perto da porta. Não pretendo voltar a esta casa. Dona Neuza assentiu, compreendendo a mensagem implícita. Levantou-se lentamente, ajeitando a bolsa no ombro com aquele gesto automático de elegância que parecia fazer parte de sua natureza. O que vai fazer com a casa? Perguntou ela. É também sua, pelo que entendi. Vou vender minha parte, respondi com certeza. Quero um recomeço completo, sem memórias físicas deste lugar. Entendo. Ela hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas apenas assentiu novamente. Boa sorte, Fernanda. Você merece. Após sua saída, terminei de recolher os últimos itens e fechei a porta daquela casa pela última vez, entregando a chave à delegada Raquel para os procedimentos legais necessários. Enquanto o carro se afastava, observei pelo retrovisor o sobrado amarelo diminuindo gradualmente até desaparecer na curva da rua. Um capítulo encerrado, uma prisão da qual finalmente me libertara. As semanas seguintes foram intensas e transformadoras. Com o apoio legal do Dr. Tiago, iniciei o processo de divórcio e venda da minha parte da casa. Com os recursos financeiros que descobri ter direito, aluguei um pequeno apartamento no bairro Batel, próximo à farmácia onde trabalhava. Era um espaço modesto, mas inteiramente meu. Cada móvel, cada cor, cada objeto escolhido por mim, sem medo de críticas ou represálias. Meu pai e minha irmã Amanda, professora que morava em Joinville e com quem havia perdido contato nos últimos anos devido ao isolamento imposto por Augusto, ajudaram-me na mudança e na readaptação à vida independente. Redescobrir minha irmã foi um dos muitos presentes inesperados desse doloroso processo. Nossos laços, antes esgarçados pela distância emocional e geográfica, fortaleceram-se na adversidade. Na farmácia, Janaína tornou-se não apenas colega, mas confidente e amiga verdadeira. Aos poucos, outros colegas de trabalho aproximaram-se também, criando uma rede de apoio que me ajudava diariamente a reconstruir minha confiança social. Comecei a frequentar as sessões com a psicóloga Sônia Machado, a mesma que atendia Dona Neuza, embora em horários diferentes. As primeiras sessões foram dolorosas. Desenterrar traumas, reconhecer padrões, confrontar verdades desconfortáveis sobre minhas próprias escolhas e comportamentos ao longo daquele relacionamento tóxico. O abuso nunca é culpa da vítima, explicava Sônia pacientemente durante uma sessão particularmente difícil, quando me culpava por não ter reagido antes. Mas entender como chegamos àquela situação, como permanecemos nela, é fundamental para evitar repetir os mesmos padrões no futuro. Gradualmente, redescobri partes de mim que haviam sido silenciadas por anos. Meu gosto por música, meu interesse por fotografia, minha paixão por livros que Augusto considerava pretensiosos demais para alguém como eu. Cada pequena redescoberta era uma vitória sobre o apagamento sistemático que sofri. Um mês após minha saída daquela casa, recebi um telefonema inesperado de Sônia Machado. Fernanda, estou organizando um grupo de apoio para mulheres que passaram por situações de violência doméstica, me explicou ela. Seria muito valioso ter alguém com sua experiência recente e sua eloquência. Não sei se tenho algo a oferecer, confessei insegura. Ainda estou no início do meu próprio processo de cura. Justamente por isso, argumentou ela. Sua jornada está fresca, autêntica. E o mais importante, você deu aquele primeiro passo crucial que muitas ainda temem dar. Seu exemplo pode significar muito. Após refletir por alguns dias, aceitei o convite. O grupo reunia-se semanalmente em uma sala no Centro de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Mulheres de diferentes idades, classes sociais e histórias, mas unidas por uma experiência comum de abuso
e pela determinação de romper aquele ciclo. Na terceira reunião do grupo, deparei-me com uma surpresa. Dona Neuza estava entre as participantes, sentada discretamente no fundo da sala. Nossos olhares se cruzaram brevemente, um reconhecimento silencioso da estranha jornada que nos unia agora. Ao final daquele encontro, aproximou-se timidamente de mim. Espero que não se incomode com minha presença, disse ela. Posso procurar outro grupo se preferir. Não é necessário, respondi após um momento de reflexão. Acho que ambas estamos aqui pelo mesmo motivo, para curar e para aprender. Um pequeno sorriso aliviado tocou seus lábios. Augusto começou terapia na prisão, informou ela. Ainda está resistente. Ainda se vê como vítima de uma injustiça, mas é um começo. Assenti, sem saber exatamente como responder. Minha preocupação com a recuperação de Augusto era mínima naquele momento. Meu foco estava inteiramente em minha própria jornada de cura e redescoberta. Naquela noite, sentada na pequena varanda do meu novo apartamento, observando as luzes de Curitiba brilharem sob o céu estrelado, refleti sobre a extraordinária sequência de eventos desencadeada por aquela simples, mas tremendamente difícil, ligação que fiz semanas atrás. Uma única decisão, um único ato de coragem, havia alterado completamente o curso da minha vida, da vida de Dona Neuza, e, espero, interrompido um ciclo tóxico que poderia perpetuar-se por gerações. A transformação não foi instantânea nem fácil, e o caminho à frente ainda seria longo e desafiador. Mas pela primeira vez em muitos anos, esse caminho era meu para trilhar. Livre de medo, livre de controle, livre daquela risada cruel que um dia ecoou em minha sala, mas que agora se transformava em símbolo de um passado que ficara definitivamente para trás. Meus amigos, quem acompanhou minha história até aqui, sabe o quanto foi difícil reunir coragem para fazer aquela ligação que mudou tudo. Hoje, 6 meses depois, olho para trás e mal reconheço a mulher que fui, aprisionada pelo medo, diminuída por anos de abuso, convencida de que não merecia coisa melhor. Aquele momento na minha cozinha, com o telefone tremendo em minhas mãos enquanto Augusto gritava ameaças, foi o ponto de virada que nunca imaginei ter força para alcançar. Muitos me perguntam como encontrei essa coragem. A verdade é que não foi um raio de bravura repentina, mas o acúmulo silencioso de pequenas injustiças diárias que finalmente transbordou quando ouvi aquela risada de Dona Neuza em resposta à ameaça do filho. Naquele instante, algo dentro de mim despertou, uma voz interior que se recusava a continuar sendo silenciada. O que aconteceu depois daquela ligação para a delegada Raquel superou qualquer expectativa que pudesse ter. Não apenas consegui me libertar de um relacionamento abusivo, mas desencadeei uma onda de transformações que afetou muitas vidas além da minha. Dona Neuza, depois de 40 anos perpetuando um ciclo de violência, finalmente confrontou sua própria história de abuso. Augusto, mesmo resistente, deu os primeiros passos em direção a reconhecer seus comportamentos destrutivos através da terapia na prisão. Mais importante ainda, redescobri a Fernanda que existia antes, a mulher com sonhos, opiniões próprias e a capacidade de tomar decisões sobre sua própria vida. Cada pequena conquista, desde então, tem sido um tijolo na reconstrução da minha identidade. Voltar a usar as roupas que gosto sem medo de críticas, retomar contato com amigos e familiares dos quais fui afastada, expressar minhas ideias sem o pavor constante de provocar uma explosão de raiva. Hoje trabalho não apenas na Farmácia Saúde Total, mas também como voluntária no Centro de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, compartilhando minha experiência com outras mulheres que ainda vivem o pesadelo que vivi. Cada vez que vejo o reconhecimento nos olhos de uma delas, aquele momento de conexão quando percebem que não estão sozinhas, que existe uma saída, sinto que minha própria dor teve um propósito maior. O processo de cura não é linear nem rápido. Há dias em que acordo sobressaltada, momentaneamente confusa sobre onde estou, esperando ouvir a voz crítica de Augusto. Há situações em que ainda me pego pedindo desculpas excessivamente por coisas insignificantes, reflexo condicionado de anos tentando apaziguar um homem inapaziguável.
A psicóloga Sônia me ensinou que esses resquícios são normais e diminuirão com o tempo. O mais surpreendente desta jornada tem sido descobrir quantas outras Fernandas existem por aí. Mulheres presas em relacionamentos abusivos, convencidas de que merecem aquele tratamento ou que não têm para onde ir. Mulheres de todas as idades, classes sociais e níveis educacionais, unidas por uma experiência comum de terem sua identidade sistematicamente apagada, sua confiança destroçada, sua liberdade cerceada. Se você que me assiste agora é uma dessas mulheres, quero que saiba, você não está sozinha. Você não merece viver com medo. Existe ajuda disponível e, por mais impossível que pareça agora, existe um caminho para fora dessa situação. Aquela ligação que fiz, o ato mais aterrorizante e também mais libertador da minha vida, pode ser seu próximo passo também. Para quem nunca viveu esse tipo de relacionamento, pode ser difícil compreender por que alguém permaneceria em uma situação abusiva. Por que ela não simplesmente vai embora? Muitos perguntam. A resposta é complexa. Envolve dependência emocional cuidadosamente cultivada, isolamento progressivo, medo real de retaliação e uma erosão tão gradual da autoestima que a vítima acaba acreditando que merece o tratamento que recebe ou que ninguém mais a aceitaria. O abuso raramente começa de forma óbvia. Como expliquei no início da minha história, começa com pequenas críticas, controle sutil que é confundido com cuidado, ciúme interpretado como amor. Quando a violência física finalmente aparece, a vítima já está tão emocionalmente fragilizada e isolada que sua capacidade de reação foi severamente comprometida. É por isso que compartilhar essas histórias é tão importante. Por isso que o canal Vingança do Dia existe, para dar voz a quem foi silenciado, para mostrar que é possível recomeçar, para inspirar aquela coragem momentânea necessária para fazer a ligação que pode mudar tudo. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que se inscreva no canal Vingança do Dia. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas, a contar mais histórias de superação como a minha. Deixe seu like neste vídeo e, principalmente, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Conte de onde você está assistindo, se conhece alguém em situação semelhante ou simplesmente deixe uma palavra de apoio que pode fazer toda a diferença para outra pessoa que está assistindo. Os comentários são particularmente importantes, não apenas para o algoritmo do YouTube nos ajudar a chegar a mais pessoas, mas porque criam uma comunidade de apoio e compreensão. Cada comentário seu pode ser a palavra de encorajamento que alguém precisava ler hoje. Preparar esses vídeos diariamente exige muito trabalho e dedicação da equipe do Vingança do Dia. Pesquisamos histórias reais, conversamos com sobreviventes, consultamos profissionais, tudo para trazer conteúdo autêntico e transformador. Se puder, considere ajudar o canal através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos permite continuar produzindo esse conteúdo diariamente. Seu apoio financeiro, mesmo que pequeno, faz uma diferença enorme para que possamos manter esse trabalho e alcançar cada vez mais pessoas. Quando pressionei aquele botão de ligação na minha cozinha há 6 meses, não podia imaginar o impacto que teria. Não apenas na minha vida, mas potencialmente na vida de tantas outras pessoas que se identificariam com minha história. A risada cruel de Dona Neuza, que naquele momento me feriu profundamente, acabou sendo a fagulha que incendiou minha determinação de buscar uma vida melhor. Hoje, morando em meu próprio apartamento, reconectada com minha família, trabalhando não apenas como farmacêutica, mas como voluntária, ajudando outras mulheres, posso dizer que aquela foi a ligação mais importante que já fiz na vida. E talvez, apenas talvez, esta história que compartilho hoje seja a ligação que alguém precisava receber. Um lembrete de que nunca é tarde demais para dizer basta, para buscar ajuda, para recomeçar. Obrigada por ouvir minha história até o fim. Não se esqueça de se inscrever no canal Vingança do Dia, deixar seu like e, por favor, comente o que achou ou compartilhe sua própria experiência. Seus comentários são extremamente importantes para nós e nos ajudam a continuar trazendo histórias como esta. Se puder contribuir com o Valeu Demais, saiba que cada centavo é investido na produção de mais conteúdos que podem transformar vidas.
assim como espero ter tocado a sua hoje. Aquela ligação mudou minha história. Este vídeo pode mudar a de outra pessoa. Juntos, podemos quebrar o ciclo do silêncio e construir uma rede de apoio para quem ainda não encontrou coragem para fazer sua própria ligação libertadora.